Seja bem-vindo ao Reuma Drops, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia que te atualiza em 10 minutos. Eu sou Marília Furquim, da Comissão de Mídias da SBR, e eu tô aqui hoje com a doutora Kirla Poti para um bate-papo sobre o exercício físico nas espondiloartrites. A doutora Kirla é reumatologista do Hospital Geral de Fortaleza e é membro das comissões científica, de título de especialista e de eventos da SBR. Doutora Kirla, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda ao Reuma Drops. Muito obrigada, Marília, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Doutora Kirla, para a gente começar, a gente sabe que quando a gente vai ler guidelines, diretrizes sobre o tratamento das doenças reumáticas em geral e das espondiloartrites, o exercício físico está sempre lá, em primeiro lugar, como recomendação de tratamento não medicamentoso 1A. Então, assim, só para a gente saber ao certo e justificar para o paciente essa indicação, quais são os reais benefícios da prática regular de exercício físico para pacientes com espondiloartrite? O que é que o exercício traz de bom? Bem, o exercício físico, eu acho que todo mundo já sabe que ele só traz benefícios para as pessoas, para todo mundo, não só o paciente que tem doença reumática. Mas o exercício fortalece a musculatura, que vai proteger a articulação, vai proteger também a coluna, melhora a questão de rigidez matinal, melhora a questão de equilíbrio, melhora sono, está muito associado à qualidade de vida, qualidade de sono, com a prática de atividade física, e aí, melhorando tudo isso, o paciente acaba tendo benefícios também quando a gente fala de qualidade de vida. Então, o exercício físico tem essa íntima relação com qualidade de vida. Perfeito, muito bom. E aí, doutora, tem uma situação que é frequente na minha prática, eu imagino que a sua também, que me deixa super chateada, que quando a gente pergunta para o paciente lá, tá fazendo algum tipo de exercício? Muitos deles falam que algum outro médico, geralmente um ortopedista, né? Fala assim, não, o ortopedista me proibiu, falou que eu não posso fazer exercício físico. E eu prefiro acreditar que o paciente está mentindo nessa hora do que acreditar que tem médico que realmente indica, contraindica, na verdade, o exercício físico. Então, pra gente colocar aqui em panos brancos, existe algum exercício físico que seja de fato contraindicado para quem tem espondiloartrite, que ele não pode fazer, que vai piorar a doença? Na realidade, a gente tem que ver o grau de evolução da doença. Se for um paciente que tem um acometimento mais precoce, que não tem, vamos dizer assim, sequelas da doença, ele praticamente vai estar liberado para fazer o que ele quiser, porque muitas vezes aquele paciente vai ter uma vida normal com os tratamentos que a gente tem hoje. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que é lutador de jiu-jitsu, né? Mas que é, assim, a doença não é aquela doença grave, porque a gente conseguiu tratar precocemente. Quando a gente fala daqueles pacientes que têm mais tempo de doença, que têm mais progressão radiográfica, que têm anquilose, esses pacientes, eles devem realmente ter cuidado com exercício de contato, né? E exercício também de impacto. Exercício de contato, por exemplo, futebol, porque esses pacientes têm anquilose da coluna, muitos deles têm anquilose, e isso pode favorecer, inclusive, se ele tiver um trauma, ter uma fratura, não é, da coluna. Eu tive um paciente uma vez que ele fazendo kart, ele tinha anquilose cervical, ele teve uma fratura cervical. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações, a gente tem que tomar cuidado também com a articulação, tem paciente que tem envolvimento periférico, de articulação periférica, e exercícios de impacto podem piorar, comprometer uma junta que já está ali sofrida, não é, com aquele processo inflamatório. Mas eu costumo sempre dizer para o meu paciente que ele vai decidir o que ele quer fazer. Por quê? Porque ele sabe as limitações que ele tem e ele tem que escolher um exercício que ele goste, porque aí ele vai conseguir praticar o exercício físico com regularidade. Não é? Então, é o mais importante. É o mais importante. Então, ele tem que escolher o que ele gosta dentro das limitações que ele tem. E se ele não tiver limitação, faz o que uma pessoa que não tem a doença faria. Não vejo problema nisso. É isso mesmo, eu costumo dizer isso para os pacientes também, que qualquer coisa que ele fizer é melhor do que nada, que não precisa ser perfeito, a gente não quer que ele vire um atleta, nada disso, então não precisa ser 1 hora de exercício 5 vezes por semana, nada disso, mas que qualquer coisa que ele já fizer já vai ser melhor do que se ele ficar parado e vai trazer algum benefício. Exato, e a gente tem que lembrar também na osteoporose, né? Então tudo isso é muito benéfico, o exercício é benéfico também quando a gente pensa em osteoporose, que esses pacientes com espondiloartrite e doença inflamatória acabam também tendo aí no futuro, né? Com certeza. E agora, então, se não tem nenhum exercício que seja de fato proibido, mudando um pouco a pergunta, existe um exercício que seja o melhor para quem tem espondiloartrite? Se a pessoa falar, posso fazer qualquer coisa, o que a senhora me indica que é o melhor, que mais vai trazer benefício? Bem, eu acho que a questão da musculação é sempre bem-vinda, até por conta do envelhecimento, porque a gente perde massa muscular. Então a gente tem que focar aí no ganho de massa muscular, então pelo menos evitar a perda. Eu acho que talvez fosse o mais indicado.
Agora, o ideal também é associar um exercício aeróbico, o ideal é São casar. pacientes de risco cardiovascular Exato, aumentado exatamente. também. Então, a gente tem que pensar também no risco cardiovascular. Tentar unir, né, as duas coisas. E mobilidade ainda, E né? mobilidade, lembrar é também de super alongamento, importante. né? Essas práticas são boas. Agora, se o paciente for muito anquilosado, tem que tomar cuidado com alongamentos excessivos, né? Isso aí a Sim. gente sabe, né? Sim, com certeza. Não, muito interessante. Então, a musculação é o que a gente fala assim, é coringa, né? Para todo mundo e para todas as doenças. Então, a osteoartrite, a própria osteoporose. Exato. Agora, tem gente que não gosta, mas o ideal é que faça pelo menos alguma coisa. Sim, com Né? Tem certeza. gente que gosta de caminhar, apesar de que às vezes dá dor no joelho, né? Então, tem que ver o que é que o paciente gosta dentro da limitação física que ele tem. Uma dúvida que muitos pacientes também, não uma dúvida, mas assim, uma coisa que muitos pacientes têm um conceito errado é que quando a gente indica exercício físico, para quem tem dor articular, eles associam muito à perda de peso. Eles acham que, na verdade, a gente está pedindo para ele emagrecer, né? E não é isso. O exercício físico, ele tem benefício para todos esses que a senhora já falou, mesmo em quem tem peso normal, mesmo até em quem tá muito magro, tudo isso. E se fosse para indicar perda de peso, que também é benéfica em muitas situações, a gente tem outras estratégias, né, associadas, não é só o exercício. Não, alimentação saudável é fundamental sempre para todo mundo, e especialmente para os pacientes que têm doença inflamatória, que a gente sabe que tem um risco cardiovascular aumentado. Não é aquela questão de você comer melhor, ter um hábito de vida melhor. A gente tem que lembrar disso aí, não só a atividade física. Uma atividade física que não é aliada à alimentação saudável, você não vai ter os mesmos resultados numa pessoa que, vamos dizer assim, come bem, né? Perfeito. Doutora, e tem uma outra questão? Tem um outro tipo de exercício, uma outra modalidade de terapia não medicamentosa para as espondiloartrites, que é muito recomendada, que é a fisioterapia. E muitas vezes a gente e os pacientes fazem um pouco de confusão. Então, o que é melhor? Será que uma coisa substitui a outra quando a gente compara o exercício físico com a fisioterapia? Será que é melhor começar com físio e passar para o exercício? Ou um paciente que não tem tanta limitação já começa com exercício? Existe alguma recomendação, assim, quando que a gente indica a fisioterapia e quando escolher entre um ou outro, ou associar os dois? A fisioterapia a gente usa muito em processos agudos e também em questão de reabilitação, mas quando o paciente está em, vamos dizer assim, em crise, tem uma artrite do joelho, tem uma artrite, né, cotovelo, tá ruim da coluna, talvez ele não vai conseguir fazer realmente o exercício naquele período. Então ele pode, né, o médico pode lançar a mão da fisioterapia como terapia adjuvante, junto com as medicações, e quando ele melhorar, ele passa aí para a prática de atividade física. Ele pode entrar em crise e continuar fazendo atividade física? Pode, claro, mas se o exercício estiver piorando naquela articulação, por exemplo, que está acometida, não é adequado isso aí. O ideal é desinflamar, né, para depois ele começar aquela prática que vai, vamos dizer assim, usar aquela articulação, por exemplo. Isso. E o fortalecimento muscular, ele é uma das modalidades Da de fisioterapia. fisioterapia. Eles têm outros instrumentos, Exatamente. outras estratégias. Exato. Pode usar técnicas anti-inflamatórias, né, de fortalecimento muscular. Então, a físio é mais um tratamento mesmo, que tem um objetivo específico, geralmente não é para o corpo todo, né? Exato. E ele tem um objetivo ali, um número de sessões, e o objetivo é que o paciente termine a fisioterapia. Já a prática de exercício físico não tem data de validade, Exato. né? Exercício físico é a vida inteira. Isso, e para todo mundo. E para todo mundo, para todo mundo. E para todo mundo. Muito bom, doutora. Eu acho que era isso por hoje. Foi muito esclarecedor. De novo, muito obrigada pela sua participação no Reuma Drops. Obrigada, Marília. Um prazer de novo, né? Falando aqui. Prazer estar com vocês aqui. E até a próxima. Até.